Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para tentar desvendar um dos maiores mistérios do futebol mundial. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como que um país com pouco mais de 10 milhões de habitantes se tornou essa verdadeira fábrica de superestrelas? Para a gente poder entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, olhar para os nomes que definiram o futebol português. E essa história toda, ela tem que começar com ele, com o Eusébio, o Pantera Negra. Foi esse cara que, com uma velocidade e uma força absurdas, levou Portugal a um surpreendente 3º lugar na Copa do Mundo de 1966. Foi ali que ele colocou o país no mapa do futebol de vez. Aí o tempo passa, décadas mais tarde, e surge um maestro, Luís Figo. Que jogador elegante, que visão de jogo, ele parecia que dançava com a bola. Não à toa, foi eleito o melhor do mundo e liderou a famosa geração de ouro de Portugal. E o mais impressionante é que essa linha de produção, ela nunca parou. Hoje em dia, a gente vê talentos como o João Félix despontando, o que só mostra que o sistema por trás de tudo isso continua mais forte do que nunca. E claro, chegamos ao produto supremo dessa fábrica, Cristiano Ronaldo. Um atleta que não só quebrou recordes, ele pulverizou recordes. Levou o nome de Portugal a todos os cantos do planeta. Mas, afinal, como isso acontece? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. A resposta começa bem aqui, no coração de tudo, as academias dos 3 grandes, Sporting, Benfica e Porto. Cada um com a sua própria identidade, mas todos eles com um único objetivo em mente: criar a próxima lenda. Olha só, cada clube tem meio que a sua especialidade. O Sporting é o berço de lendas como o Cristiano Ronaldo, com foco muito grande na técnica apurada. O Benfica, por outro lado, já foi até reconhecido como o melhor do mundo em desenvolver jovens, produzindo talentos como o João Félix. E o Porto? O Porto é conhecido por moldar jogadores com uma mentalidade de guerreiro, sabe? Prontos para qualquer batalha. E essa disputa entre as academias de Lisboa é simplesmente fascinante. De um lado, você tem o Sporting, com essa tradição de formar vencedores da bola de ouro como Figo e Ronaldo. E do outro, o Benfica, com um reconhecimento mundial por sua metodologia de ponta, sempre olhando para o futuro. Mas, sabe, o segredo não está só nos clubes, não. Tem algo a mais. É como se fosse uma filosofia, uma identidade que une todo o futebol português. É algo que dá para sentir em cada passe, em cada drible. E essa filosofia se apoia em 3 pilares que são fundamentais. Primeiro, a habilidade técnica. Em Portugal, a criança aprende a tratar a bola como se fosse uma extensão do próprio corpo. Segundo, a identidade nacional. O estilo de jogo é uma mistura única de criatividade, quase poética, com a garra de quem luta por cada bola. E terceiro, a consciência tática. Porque não adianta só ter o talento, é preciso pensar o jogo, e isso é ensinado desde muito cedo. Ok, então a gente tem as academias e uma filosofia bem clara. Mas quem é que organiza e estrutura tudo isso? A peça-chave aqui é a Federação Portuguesa de Futebol, a FPF. É ela que governa todo o futebol no país, garantindo que a base, lá onde os talentos nascem, tenha todo o apoio necessário para crescer, com torneios locais e programas de desenvolvimento. E é bem importante fazer a distinção entre a FPF e a Liga Portugal, ok? Enquanto a FPF supervisiona tudo do futebol amador até as seleções, a Liga se foca em organizar as competições profissionais. São 2 engrenagens que trabalham juntas para o sucesso do sistema todo. Com essa estrutura toda funcionando redondinha, o resultado inevitável foi o sucesso no maior palco de todos, o da seleção nacional, especialmente a partir da virada do século. E que jornada, hein? Primeiro, veio a dor da derrota em casa na Euro 2004. Depois, a esperança de um 4º lugar na Copa de 2006. E mais um quase em 2012. Cada uma dessas desilusões serviu de lição, foi construindo o caminho para que em 2016 a glória finalmente chegasse. E foi no momento que vai ficar para sempre na memória de um país inteiro. Um herói improvável marcou o gol que deu a Portugal o seu primeiro grande título. Um momento que simplesmente imortalizou o Éder e coroou uma geração inteira. Esse sucesso coletivo, claro, foi construído por lendas individuais. E quando a gente para olhar os números, a gente percebe a real dimensão do legado desses jogadores. Vamos pensar um pouco nos maiores artilheiros da seleção. A gente teve a lenda Eusébio, com 41 gols. Depois, o Pauleta, que levou essa marca para 47. E então, apareceu Cristiano Ronaldo. E aí, a escala mudou completamente.
Mais de 123 gols. Isso não é só um recorde português, é um recorde mundial. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do futebol masculino de seleções. Ele é o expoente máximo da fábrica de talentos portuguesa. E assim, a gente volta ao início da nossa conversa. A fábrica que produziu Eusébio, Figo e Cristiano Ronaldo, ela continua trabalhando. A estrutura está montada, a filosofia está enraizada. A questão que fica no ar agora não é se, mas sim quem. Quem será a próxima lenda a sair dessa linha de produção incrível? O que será que o futuro nos reserva?